Existem momentos na vida que nos dividem em duas pessoas, quem éramos antes e quem nos tornamos depois. Para Eduardo Mendes, esse momento veio numa noite fria de quinta-feira, quando ele assistiu pela 10ª vez a gravação de uma câmera de segurança. Naquele vídeo de 3 minutos e 42 segundos, ele ouviria palavras que mudariam tudo. Palavras vindas da boca do próprio filho. Palavras que ele nunca imaginou ouvir. Às vezes eu fico pensando, como seria se eu simplesmente não acordasse amanhã? Será que alguém realmente sentiria minha falta? Ou só perceberiam que eu não estou mais aqui quando precisassem de algo? Eduardo Mendes tinha tudo. Absolutamente tudo. Menos a única coisa que realmente importava. E quando ele finalmente percebeu isso, quase era tarde demais. Esta é uma história sobre silêncios que gritam. Sobre ausências que machucam mais do que palavras duras. Sobre um pai que precisou espionar o próprio filho através de câmeras para finalmente conseguir enxergá-lo de verdade. E antes de começarmos, se você quer mais histórias assim, que nos fazem parar e refletir sobre o que realmente importa, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like. É rapidinho, aperta esse botão vermelho aí. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo vídeos como esse. Agora respire fundo. Porque essa história vai mexer com lugares profundos do seu coração. Eduardo Mendes tinha 45 anos quando essa história aconteceu. De fora, sua vida parecia um conto de fadas moderno. Dono de uma das maiores corretoras de investimentos do país, fortuna avaliada em mais de 200 milhões de reais. Mansão de 2.000 metros quadrados num dos bairros mais nobres da cidade. 6 carros importados na garagem. Empresas em 3 países. Ele era o exemplo vivo do homem que venceu na vida. A trajetória dele era daquelas que inspiram reportagens. Aos 23 anos, começou com R$ 1.000 emprestados da mãe. Aos 30, já era milionário. Aos 35, estampava capas de revistas de negócios. O lobo de Wall Street brasileiro, chamavam-no. Foi num evento corporativo que ele conheceu Mariana. Ela era arquiteta, tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma inteligência afiada que o desafiava. Ela não se impressionava com dinheiro. Via Eduardo pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Casaram 6 meses depois. Gabriel nasceu 1 ano após o casamento. E por alguns anos, Eduardo realmente teve tudo. Tudo de verdade. Mas então, há 3 anos, tudo desmoronou em questão de segundos. Foi numa noite chuvosa. Mariana voltava de uma reunião com um cliente. Um caminhão perdeu o controle na pista molhada. Ela não teve nenhuma chance. Eduardo recebeu a notícia por telefone, no meio de uma reunião de negócios em São Paulo. Ele desligou a chamada, olhou para os executivos ao redor da mesa e disse, com uma voz estranhamente calma, "Desculpem, preciso ir, minha esposa faleceu." E então saiu. Não chorou no táxi. Não chorou no avião. Não chorou no hospital quando identificou o corpo. Simplesmente congelou por dentro. Gabriel tinha 11 anos e chorou. Chorou por dias, por semanas, por meses. Mas Eduardo mergulhou no trabalho como quem mergulha no oceano para fugir de um incêndio. É o luto dele, diziam as pessoas. Todo mundo lida de um jeito diferente. Mas não era luto. Era fuga pura. Porque se ele parasse um segundo que fosse, se permitisse que a dor entrasse, sabia que desmoronaria completamente. Então trabalhou. 12, 14, 16 horas por dia. Abriu novas empresas. Fechou negócios milionários. Viajou pelo mundo inteiro. E Gabriel? Gabriel ficou. Ficou naquela mansão enorme com governantas, motoristas, professores particulares. Tudo que o dinheiro podia comprar. Tudo, menos o pai. Eduardo se convencia de que estava fazendo certo. Estou construindo um império pro meu filho, dizia. Ele vai ter segurança financeira pro resto da vida, nunca vai precisar se preocupar com dinheiro. Mas Gabriel não queria um império. Gabriel queria um pai. A cada dia que passava, a distância entre eles crescia. Não era uma distância geográfica, afinal moravam na mesma casa. Era uma distância silenciosa e mortal. O tipo de distância que não se mede em metros, mas em palavras nunca ditas, abraços nunca dados, momentos nunca compartilhados. O tipo de distância que mata por dentro, aos poucos, como veneno. Eduardo nem percebia. Ou fingia não perceber. Até que uma ligação mudou tudo. Foi numa terça-feira de março.
Eduardo estava em Londres fechando um acordo de 50 milhões de dólares quando o celular tocou. Era o colégio de Gabriel. Ele quase não atendeu, ocupado demais. Mas algo, talvez instinto, talvez aquela voz pequena da consciência, fez com que ele atendesse. Senhor Eduardo, aqui a doutora Patrícia, diretora do Colégio São Francisco. Preciso falar urgentemente sobre o Gabriel. O estômago de Eduardo apertou. Ele está bem? Aconteceu algum acidente? Não é nada físico, senhor Eduardo. Mas precisamos marcar uma reunião presencial o quanto antes. Doutora Patrícia, estou em Londres fechando um negócio importante. Pode me dizer pelo telefone? Um silêncio pesado tomou conta da linha. Senhor Eduardo, seu filho está faltando mais da metade das aulas. As notas despencaram de 8,9 para 13,4. Ele não interage com ninguém, não participa de nada, passa os intervalos sozinho num canto do pátio. Os professores dizem que ele parece ausente, fisicamente presente mas mentalmente em outro lugar. Eduardo sentiu o chão sumir. E ontem, ela continuou, a professora de literatura encontrou isto no caderno dele. É um poema escrito pelo Gabriel. Vou ler uma parte, com sua permissão. Ela limpou a garganta. Acordo todo dia numa casa vazia, onde as paredes ecoam silêncios, e eu grito por dentro sem fazer barulho. Será que alguém me ouve? Será que alguém nota que estou desaparecendo aos poucos, como fumaça, até que um dia eu simplesmente não estarei mais aqui? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Senhor Eduardo, não quero ser alarmista, mas estamos extremamente preocupados. Esse tipo de escrita, junto com o isolamento e a queda no desempenho, são sinais de alerta graves. Gabriel precisa de ajuda urgente. Precisa de acompanhamento psicológico. E mais do que isso, ele precisa de você. Eduardo desligou 20 minutos depois, completamente destruído. Olhou pela janela do Hotel 5 Estrelas vendo Londres iluminada lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de vidas acontecendo. E a vida do próprio filho desmoronando enquanto ele fechava negócios do outro lado do oceano. Pela primeira vez em 3 anos, ele se permitiu fazer a pergunta que vinha evitando. O que foi que eu fiz? Pegou o primeiro voo de volta. O negócio de 50 milhões ficou para depois. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante que o trabalho. Chegou em casa numa quinta à tarde. A mansão estava silenciosa como sempre. Dona Célia preparava o jantar. O motorista lavava um dos carros. O jardineiro cuidava do gramado perfeito. Tudo funcionava como uma máquina bem azeitada. Tudo, menos a alma daquela casa. Onde está o Gabriel? Perguntou a Dona Célia. No quarto, senhor Eduardo. Como sempre. Como sempre. Eduardo deixou o peso daquelas 2 palavras caírem sobre ele como chumbo. Subiu as escadas, cada degrau mais pesado que o anterior. Parou em frente à porta do quarto de Gabriel. Aquela porta que ele passava todos os dias sem realmente ver, sem realmente parar. Levantou a mão para bater, mas hesitou. O que diria? Oi, filho, desculpa por ter sumido da sua vida? Desculpa por ter escolhido o trabalho ao invés de você? Bateu. Silêncio. Bateu de novo. O que foi? Veio a voz abafada. Sou eu. Seu pai. Posso entrar? Pausa longa. Tá aberto. Eduardo abriu a porta. O quarto estava mergulhado em penumbra, cortinas fechadas bloqueando o sol. Só a luz azulada do computador iluminava fracamente o espaço. Gabriel estava deitado na cama, fone no ouvido, olhando pro teto como se lá houvesse respostas que ele procurava desesperadamente. Eduardo ficou paralisado. Quando foi a última vez que realmente olhou pro filho? Gabriel estava magro demais. Olheiras profundas marcavam seu rosto jovem, envelhecendo o cabelo despenteado, sem corte há meses. Roupas enormes, como se tentasse desaparecer dentro delas, se esconder do mundo. A diretora ligou. Gabriel não se mexeu, não tirou o fone, não olhou. E aí? Vai me dar bronca? Me botar de castigo? Tirar meu videogame? A voz dele era vazia, sem emoção, como se nada mais importasse. Não. Eu quero entender o que está acontecendo. Gabriel finalmente se moveu. Tirou o fone lentamente e sentou na cama. Olhou pro pai pela primeira vez. Naquele olhar havia dor, raiva, tristeza, tudo misturado num coquetel amargo. Agora você quer entender? Interessante. 3 anos depois,
Agora você quer entender. A ironia na voz cortou como lâmina afiada. Gabriel, eu sei que... Você sabe o quê, pai? Sabe quantas vezes eu tentei falar com você nos últimos 3 anos? Lembra das vezes que eu desci só para te ver antes de você viajar de novo? Das vezes que sentei naquela mesa gigante esperando você chegar pro jantar e você só mandou mensagem dizendo que tinha reunião? Sabe quantas vezes eu precisei de você e você estava ocupado demais? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não havia defesa. Não havia justificativa possível. Vou contratar alguém para te ajudar com os estudos, ele disse, recorrendo ao que sabia fazer, resolver problemas com dinheiro. Uma tutora particular. A melhor que o dinheiro puder comprar. Gabriel olhou pro pai por um longo momento. Depois riu. Um riso amargo, sem humor, sem alegria. Um riso que soava como choro contido. Claro. A solução de sempre. Mais uma pessoa paga para fingir que se importa comigo. Mais uma pessoa aqui porque você tá pagando, não porque quer estar. Perfeito. Dinheiro resolve tudo, né? Pegou o fone novamente. Pode contratar quem quiser, pai. Tanto faz. Eu finjo que estudo, ela finge que ensina, você finge que é um bom pai. Todo mundo feliz. Deitou de costas e colocou o fone. Conversa encerrada. Eduardo saiu com o coração partido. Ali, naquele corredor vazio e gelado daquela mansão cara, tomou uma decisão. Se Gabriel não falava com ele, precisava descobrir o que estava acontecendo de outra forma. Precisava ver, entender, mesmo que significasse invadir a privacidade do filho. Na semana seguinte, contratou 2 coisas. Primeiro, Helena Santos. 29 anos, pedagoga especializada em adolescentes com dificuldades. Formada com louvor, experiência comprovada em casos complexos. Altamente recomendada. Segundo, um sistema de câmeras de última geração. É só precaução, disse ao técnico. A casa é grande, meu filho fica muito tempo sozinho, vai ter gente nova trabalhando aqui. É pela segurança. Mas a verdade era outra. Eduardo tinha medo do que não sabia, medo do que acontecia com Gabriel enquanto ele não olhava. E já que não conseguia se conectar através da conversa, tentaria através da vigilância. 12 câmeras foram posicionadas estrategicamente. Sala, cozinha, corredores, sala de estudos, área externa, entrada. Câmeras discretas, modernas, de altíssima definição, que capturavam tudo. Eduardo justificava de todas as formas. Qualquer pai responsável faria isso, é pela segurança dele. Preciso saber se essa tutora é confiável, e se ela for má influência. Mas no fundo sabia a verdade. Estava espionando a própria vida porque havia se tornado um estranho nela. Helena começou no dia seguinte, segunda à tarde. Eduardo, pela primeira vez em anos, cancelou todas as reuniões para ficar em casa. Ou melhor, trancado no escritório assistindo às câmeras pelo computador. Como um fantasma na própria casa, observando a vida acontecer sem ele. Helena chegou às 3 em ponto. Eduardo observava pela câmera da entrada. Ela era diferente do esperado. Jovem, mas com olhar maduro que denunciava experiência. Roupas simples, mas bem cuidadas. Sorriso genuíno ao cumprimentar Dona Célia. Sem arrogância, sem pose de profissional cara. Havia calor humano. Muito prazer, Dona Célia. Que casa linda. O Gabriel está? Tá no quarto, filha. Sempre tá. Mas te aviso, tenha paciência. Esse menino não é de conversar. Fica lá quieto o dia todo. Dona Célia suspirou tristemente. Não é o mesmo menino de 3 anos atrás. Antes era tão alegre, corria pela casa, ria alto, enchia isso aqui de vida. Agora é como se tivesse sumido. Helena assentiu. Vou com calma. Prometo. Subiu as escadas. Eduardo mudou rapidamente de câmera. Corredor, depois sala de estudos. Coração acelerado. Helena parou em frente à porta do quarto. Respirou fundo, se preparando. Bateu suavemente. Silêncio. Esperou. Não bateu de novo logo. Apenas esperou, respeitando o tempo do garoto. Depois de quase 1 minuto, bateu novamente, ainda mais suave. Gabriel, sou a Helena. Seu pai me contratou para te ajudar com os estudos. Sei que você provavelmente não quer ninguém aqui. Imagino que deve estar chateado. Mas que tal um acordo?
Pausou. Me dá uma chance hoje. Só hoje. A gente conversa, se conhece, vê se rola sintonia. Se você me odiar, falo com seu pai que não deu certo. Sem pressão. Você topa? Mais silêncio. Eduardo, assistindo, murmurou frustrado. Abre logo essa porta, Gabriel. E então a porta se abriu lentamente. Gabriel apareceu na fresta. Eduardo, mesmo tendo visto o filho dias atrás, se chocou novamente. Ele parecia menor, mais frágil, ombros caídos, olhar vazio. Como se estivesse se apagando aos poucos. Tanto faz, murmurou com voz rouca. Pode entrar. Mas já aviso, não vai adiantar. Não consigo mais me concentrar em nada. Helena entrou. E começou algo que Eduardo jamais esperaria. Pelos próximos 5 dias, Eduardo assistiu algo doloroso e revelador. Helena tentando de todas as formas engajar Gabriel. Trazia exercícios diferentes, fazia perguntas abertas, tentava descobrir interesses, gostos, qualquer ponte. E Gabriel resistindo. Não por rebeldia ou má vontade, mas por exaustão emocional absoluta. Gosta de matemática, Gabriel? Não. E literatura? Não. História? Geografia? Ciências? Não. Tem alguma matéria que você goste? Não. Tem alguma coisa, qualquer coisa, que você goste? Pausa longa. Gostava. Gostava? De quê? De tudo. Gostava de desenhar, de jogar futebol com os amigos, de assistir filme com minha mãe, de esperar meu pai chegar do trabalho para jantar junto. Pausa. Mas isso foi antes. Antes do quê? Antes de tudo acabar. Eduardo, assistindo, sentia cada palavra como facada no peito. No terceiro dia, Helena mudou de estratégia. Em vez de abrir os livros, fechou o material e disse: Sabe, Gabriel, não preciso ser sua professora. Posso ser só alguém para conversar, se quiser. Gabriel levantou o olhar, surpreso. Por que você se importa? Nem me conhece. Tá sendo paga para estar aqui, como todos. É só mais um trabalho. Helena ficou em silêncio, escolhendo as palavras. É verdade, estou sendo paga. Não vou mentir. Mas sabe, já fui professora de centenas de alunos. Centenas. E nenhum me fez sentir essa tristeza tão forte no ar. Essa dor silenciosa que você carrega. Inclinou-se levemente. Gabriel, você carrega algo pesado demais para carregar sozinho. Só quero que saiba que não precisa. Não comigo aqui. Então aconteceu algo que fez Eduardo largar a caneta. Gabriel começou a chorar. Não um choro contido ou discreto. Era o choro de quem segurou demais, por tempo demais. De quem não tinha mais força para fingir. De quem trancou tudo por dentro até não aguentar. Seu corpo inteiro tremia. Ombros chacoalhavam violentamente. Mãos no rosto tentando esconder as lágrimas, mas inútil. Eram lágrimas de 3 anos. 1095 dias de dor guardada. Helena não disse nada. Não fez perguntas. Não forçou conversa. Apenas se aproximou devagar, respeitando o espaço, e colocou a mão gentilmente no ombro dele. Um toque simples, mas presente. Tá tudo bem chorar, disse suavemente, voz carregada de empatia. Aliás, tá mais do que bem. É humano. Necessário. Você tem todo o direito de sentir o que tá sentindo. Gabriel soluçou por longos minutos. 5, 10, 15. Helena ficou ali. Apenas presente. Sendo porto seguro naquele mar de dor. Eduardo, no escritório, sentiu as próprias lágrimas rolarem sem controle. Quando foi a última vez que segurou o filho enquanto chorava? Quando permitiu que o filho chorasse perto dele sem dizer seja forte ou o homem não chora? Quando simplesmente esteve presente? Não conseguia lembrar. E isso doía mais que tudo. Pior, percebeu algo terrível. Depois que Mariana morreu, havia proibido a tristeza naquela casa. Não com palavras, mas com atitudes. Toda vez que Gabriel mencionava a mãe, mudava de assunto. Toda vez que o via triste, dizia seja forte. Sua mãe gostaria de te ver seguindo em frente. Chorar não traz ela de volta. Transformou a casa num mausoléu emocional. Onde sentimentos tinham que estar enterrados. Onde dor não tinha permissão para existir. Onde mostrar fraqueza era inaceitável. E Gabriel enterrou tudo. Cada lágrima. Cada saudade. Cada grito silencioso.
até sufocar. Depois daquele dia, Gabriel começou a se abrir. Aos poucos, devagar, como flor que ficou tempo demais na sombra, começando lentamente a se virar para a luz. Eduardo assistia a tudo obsessivamente. Chegava em casa às 2h45 religiosamente, 15 minutos antes de Helena. Subia para o escritório, fechava a porta, ficava ali, olhos grudados nas telas, assistindo o filho revelar camadas que jamais havia visto. Sabe o que é mais estranho, Helena? Gabriel disse numa terça, fingindo fazer exercícios. É viver numa casa enorme e se sentir sufocado. É ter tudo que o dinheiro pode comprar e sentir que não tem nada. Como assim? Tipo, tem um quarto do tamanho de uma casa. Videogame último modelo, computador gamer top, TV de 70 polegadas, ar-condicionado, banheiro privativo, tudo. Mas pra quê? Pra usar sozinho? Qual a graça? Pausou. Trocaria tudo por 1 hora de verdade com meu pai. 1 hora onde a gente sentasse e conversasse de verdade. Onde ele me olhasse nos olhos, perguntasse como eu tô e realmente esperasse a resposta. Você se sente sozinho, Helena disse. Não era pergunta, era constatação. Não me sinto sozinho. Sou sozinho. Tem diferença. Minha mãe morreu há 3 anos. No dia que ela morreu, meu pai morreu junto. Ele ainda tá aqui fisicamente, mora nessa casa. Mas não está presente de verdade, sabe? Olhou pela janela. É como viver com um fantasma. Ele passa por mim todo dia, mas nunca me vê. Moramos na mesma casa, mas vivemos em universos diferentes. Acordo, ele já saiu. Volto da escola, ele ainda não chegou. Janto sozinho. Durmo sozinho. Acordo sozinho. E na escola? Tem amigos? Gabriel deu de ombros. Tinha. No começo, logo depois que minha mãe morreu, ainda mantinha contato. Mas todo mundo ficava perguntando: você tá bem com cara de pena? Olhar de coitadinho. Odiava aquilo. Comecei a responder: tô sim, tô ótimo, só pra pararem. Suspiro. Com o tempo pararam de perguntar. Pararam de chamar pra sair. Pararam de me incluir. Virei o garoto invisível. Aquele que ninguém nota se tá ou não. Falou com seu pai sobre isso? Sobre como se sente? Gabriel riu amargo, sem alegria. Meu pai? Helena, meu pai não tem tempo. Ele acha que porque tenho tudo material, mansão, cartão sem limite, melhor escola, tá tudo resolvido. Que eu deveria ser grato e feliz. Mas tentou conversar? Tentei. 3, 4 vezes. Pedi terapia. Implorei. Sabe o que ele disse? Gabriel imitou a voz do pai, tom duro. Terapia é bobagem, Gabriel. Frescura de quem não tem o que fazer. Você só precisa focar nos estudos e parar de pensar tanto. Passei por coisa pior e nunca precisei de terapia. É questão de força de vontade. Helena ficou em silêncio. Gabriel, seu pai perdeu a esposa também. Tá sofrendo do jeito dele, você sabe. Eu sei, Gabriel explodiu, levantando a voz pela primeira vez. Sei que ele tá sofrendo. Sei que perdeu a mulher que amava. Mas eu perdi minha mãe. E ninguém lembra disso. Lágrimas escorriam. Todo mundo tem pena do meu pai. O empresário bem-sucedido que perdeu a esposa linda num acidente trágico. Tadinho. Mas ninguém olha pro garoto de 14 anos que perdeu a mãe e o pai no mesmo dia. Como assim perdeu o pai também? Por que perdi? O pai que eu tinha antes, aquele que chegava em casa e me levantava no ar, assistia filme comigo no domingo, me ensinava a andar de bicicleta e ria das minhas piadas sem graça. Esse pai morreu junto com minha mãe. Soluçou. O que sobrou é um estranho que mora na mesma casa, que paga as contas, garante que eu tenha comida e roupa, mas nunca me abraça, nunca pergunta como foi meu dia e realmente escuta, nunca senta comigo e fala sobre ela. Sobre sua mãe? Tirou todas as fotos dela da casa. Todas. Como se ela nunca tivesse existido. Não menciona o nome dela. Se eu menciono, muda de assunto na hora. E eu preciso falar sobre ela. Preciso lembrar. Não quero esquecer o som da risada dela, o cheiro do perfume, como cantava desafinado no chuveiro. Olhou para Helena com desespero. Sinto tanta falta dela, Helena. Todos os dias. E o pior é que me sinto culpado por sentir falta. Porque meu pai parece tão bem, tão forte. Seguindo em frente.
trabalhando mais que nunca. E eu tô aqui preso, completamente preso no dia que ela morreu. E ninguém percebe que tô me afogando. Eduardo pausou o vídeo. Não conseguia ver através das lágrimas. Cada palavra do filho era apunhalada. Cada frase revelava a profundidade do fracasso. Havia pensado que estava sendo forte, dando exemplo de resiliência, de seguir em frente apesar da dor. Mas na verdade abandonou o filho quando ele mais precisava. E o pior ainda estava por vir. Foi na quarta semana que Eduardo viu algo que o destruiu completamente. Quinta chuvosa. O tipo de dia que deixa tudo mais pesado, melancólico. Gabriel e Helena na sala de estudos. Ele havia melhorado um pouco, conseguindo se concentrar por períodos mais longos, fazendo tarefas. Mas naquele dia algo era diferente. Gabriel estava inquieto, mexendo nas mãos, olhando para baixo. Helena, posso perguntar uma coisa? Uma coisa séria? Claro. Sempre. Promete que não vai contar pro meu pai? Pelo menos não agora? Helena hesitou. Eduardo, assistindo, sentiu o coração acelerar. Gabriel, depende. Se for algo que te coloca em perigo, ou coloca outra pessoa, vou precisar contar. Mas se for pessoal, algo que você está processando, posso manter entre a gente. Desde que esteja seguro. Gabriel respirou fundo. Começou a falar. No ano passado, uns 6 meses depois que minha mãe morreu, cheguei num ponto que não aguentava mais. Tudo doía. Acordar doía. Ir para a escola doía. Voltar para essa casa vazia doía. Existir doía. Eduardo parou de respirar. Comecei a pensar, como seria se eu simplesmente não estivesse mais aqui? Se não acordasse amanhã? Se só sumisse? Gabriel, Helena disse suavemente, se aproximando. Não fiz nada, ele rapidamente acrescentou. Nunca cheguei a fazer nada de fato. Mas pensava. Todos os dias. Ficava imaginando, será que alguém sentiria minha falta? Ou só perceberiam que não tô mais aqui quando precisassem de algo? Lágrimas escorriam. Imaginava meu pai recebendo a notícia. Sabe o que pensava? Que ele provavelmente estaria no meio de uma reunião. Pediria desculpas para os executivos, sairia, resolveria tudo do jeito eficiente dele e voltaria para o trabalho. Assim como fez quando sua mãe morreu, Helena completou, entendendo. Exatamente. Aí percebi, já morri para ele. Faz tempo. Ele olha para mim, mas não me vê. Fala comigo, mas não me ouve. Sou só mais uma obrigação na lista. Mais uma conta para pagar. Mais um problema para resolver. Cobriu o rosto. E o pior, Helena, o pior é que ainda tenho esses pensamentos. Não todo dia, não como antes. Mas voltam. Principalmente à noite, quando a casa tá em silêncio e tô sozinho no quarto. Fico pensando, pra quê? Pra que continuar? Pra viver nessa solidão pros próximos 50, 60 anos? Pra crescer e virar outro adulto vazio que trabalha demais e sente de menos? Gabriel, olha pra mim, Helena disse firme, segurando os ombros dele. Tá me ouvindo? Ele assentiu, tremendo. Você não está sozinho. Ouviu? Não está sozinho. Não mais. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Esses pensamentos não são sua culpa. São sinal de que precisa de ajuda. Ajuda profissional de verdade. Meu pai não vai aceitar. Já te contei. Ele acha que é frescura. Então vou conversar com ele. Vou fazê-lo entender que não é frescura. Que você está passando por algo muito sério e precisa de acompanhamento urgente. Gabriel a abraçou desesperadamente, como se ela fosse a única coisa sólida no mundo desmoronando. Obrigado por me ver, Helena. Por me escutar de verdade. Você não sabe o quanto significa. Você é a primeira pessoa em 3 anos que me trata como se eu importasse. Eduardo desligou o vídeo. Não conseguia mais assistir, mais respirar direito. Seu filho havia pensado em desistir da vida. Chegou ao ponto de não querer mais existir. E ele não tinha feito ideia. Ele, que se orgulhava de controlar impérios financeiros, de prever mercados, de estar sempre 3 passos à frente, não viu o filho desmoronando bem debaixo do nariz. Pior, havia sido parte do problema. Talvez a maior parte. Pegou o celular com mãos tremendo. Olhou para o aplicativo das câmeras. Fez algo que deveria ter feito há muito tempo. Desinstalou.
Porque percebeu, você não reconstrói confiança com vigilância. Reconstrói com presença. Era hora de estar presente. Naquela noite, Eduardo não foi pro escritório. Pela primeira vez em meses, em anos talvez, chegou em casa antes das 8. Dona Célia quase derrubou a travessa. Senhor Eduardo, tá bem? Aconteceu algo? Emergência? Sim, Dona Célia. Aconteceu. Eu acordei. Ela olhou confusa, mas ele não explicou. Apenas perguntou, onde tá o Gabriel? No quarto, senhor. Como sempre. Jantou lá em cima. Quase não tocou na comida. Eduardo assentiu e começou a subir. Cada degrau mais pesado que o anterior. Pernas tremiam. Coração batia tão forte que ouvia o som nos próprios ouvidos. Sabia que essa conversa mudaria tudo. Para melhor ou pior, mas mudaria. Chegou na porta. Respirou fundo. Bateu. Gabriel? Sou eu. Posso entrar? Preciso conversar. Silêncio. Filho, por favor. É importante. A porta abriu lentamente. Gabriel de pijama, cabelo molhado do banho. Olhou pro pai com surpresa e desconfiança. Tá em casa cedo. Aconteceu algo no trabalho? Pode-se dizer que sim. Aconteceu algo que me fez repensar tudo. Eduardo entrou. Olhou ao redor. Quando foi a última vez que esteve ali? Realmente ali, não apenas passando? O quarto era impecável, limpo demais, organizado demais. Como se ninguém vivesse nele. Como quarto de hotel. Sem posteres. Sem bagunça. Sem vida. Posso sentar? Apontando para a cama. Gabriel deu de ombros. É sua casa. Não. É nossa casa. Preciso pedir sua permissão. Isso pegou Gabriel de surpresa. Assentiu. Eduardo sentou na beirada. Mãos tremiam. Juntou-as para controlar o tremor. Gabriel, preciso te contar algo. Preciso que me ouça até o fim antes de dizer qualquer coisa. Pode fazer isso? Gabriel sentou na cadeira do computador, defensivo. Tá. Eduardo respirou fundo. Quando contratei a Helena, também mandei instalar câmeras pela casa. 12 câmeras. Sala, cozinha, corredores, sala de estudos. Justifiquei dizendo que era por segurança, que precisava saber se ela era confiável, que qualquer pai faria isso. Gabriel franziu a testa. Me espionou? Espiei. Mas não para vigiar a Helena. No fundo queria entender o que estava acontecendo com você. Porque percebi que me tornei um completo estranho na sua vida. E ao invés de fazer o certo, ao invés de simplesmente conversar, estar presente, escolhi vigiar à distância. Deixou as lágrimas rolarem. Essas câmeras me mostraram algo que me destruiu. Me mostraram conversas suas com a Helena. Te vi chorando, desabafando, falando sobre sua mãe, sobre se sentir sozinho, sobre como me tornei um fantasma na sua vida. Gabriel ficou tenso. E hoje vi algo que me partiu ao meio. Vi você contando para Helena que no ano passado pensou em desistir, em não estar mais aqui. Gabriel levantou bruscamente. Você não tinha direito. Aquilo era privado. Era entre mim e ela. Eu sei, Eduardo gritou, também levantando. Sei que não tinha direito. Invadi sua privacidade da pior forma. Vou carregar essa culpa pro resto da vida. Deu um passo pro filho. Mas sabe o que também descobri? Que meu filho estava pensando em morrer e eu não fazia ideia. Meu filho estava se afogando e eu estava ocupado demais para perceber. Meu filho estava implorando por ajuda de todas as formas e eu fingia não ver. Eduardo caiu de joelhos. Literalmente de joelhos. Falhei com você. Completamente. De todas as formas. Depois que sua mãe morreu, escolhi fugir da dor ao invés de enfrentá-la. E nessa fuga abandonei você. Te deixei sozinho quando mais precisava de mim. Gabriel parado, congelado, olhando pro pai ajoelhado. Menti para mim mesmo dizendo que estava construindo império para você, garantindo seu futuro. Mas a verdade é que estava com medo. Medo de sentir. Medo de encarar a perda. Medo de desmoronar. Segurou as mãos de Gabriel. E no processo de tentar ser forte me tornei fraco. Covarde. Porque levantar o filho quando cai é fácil. O difícil é cair junto e ter coragem de se levantar juntos. Pai.
Removi todas as câmeras hoje. Todas. Porque finalmente entendi que confiança não se constrói com vigilância. Se constrói com presença, escolhas diárias, estar aqui de verdade. Respirou. Tô fazendo uma escolha agora. Escolhendo você. Acima de qualquer reunião, negócio, viagem. Escolhendo estar presente. Escolhendo ser seu pai de verdade, não apenas o cara que paga as contas. Gabriel começou a chorar. Dessa vez Eduardo puxou num abraço apertado, desesperado, de quem esteve separado tempo demais. Sinto tanto sua falta, pai. Gabriel soluçou no ombro do pai. Tanta falta. Você tá aqui, mas não tá. Não sabia mais o que fazer para você me ver. Eu sei, filho. Sei. Sinto muito. Sinto por cada jantar que perdi, cada jogo que não assisti, cada vez que tentou falar comigo e eu estava ocupado demais. Ficaram assim por longos minutos. Chorando juntos. Abraçados. Pela primeira vez em 3 anos compartilhando a dor ao invés de escondê-la. Também sinto falta dela, Eduardo finalmente disse. Todos os dias. A casa parece vazia sem ela. A vida parece vazia. Tentei fingir que se não falasse sobre ela a dor ia embora. Mas não foi. Só ficou maior. Quero falar sobre ela, pai. Preciso. Não quero esquecer. Não vamos esquecer. Nunca. Amanhã vou trazer todas as fotos de volta. Vamos montar um álbum juntos. Vamos começar um ritual. Uma vez por semana jantamos juntos e compartilhamos uma memória dela. Pode ser engraçada, triste, qualquer coisa. Mas vamos manter ela viva nas conversas. Gabriel assentiu, soluçando. E outra coisa. Amanhã ligo pro melhor psicólogo da cidade. Você vai começar terapia. E eu também. Porque nós dois precisamos de ajuda profissional para processar essa perda. Você vai fazer terapia? De verdade? Vou. Porque percebi que força não é nunca cair. É ter coragem de pedir ajuda quando cai. Caí, filho. Caí muito. Agora preciso me levantar. Quero fazer isso ao seu lado. Gabriel abraçou o pai com mais força. Te amo, pai. Mesmo com tudo. Mesmo com essa distância toda. Nunca parei de te amar. Também te amo. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mais que qualquer empresa, negócio, dinheiro. Você é a única coisa que realmente importa. De agora em diante vou garantir que você saiba disso. Todo dia. 6 meses se passaram desde aquela noite. A casa dos Mendes estava diferente. Completamente diferente. Não fisicamente. Móveis iguais. Estrutura igual. Mas havia algo no ar. Algo intangível, mas poderoso. Havia vida. Fotos de Mariana voltaram para as paredes, sorrindo nos porta-retratos, presente nas conversas diárias. Eduardo reduziu a carga de trabalho em 60%. Delegou responsabilidades, recusou viagens desnecessárias, nomeou CEO operacional pro dia a dia. Porque finalmente entendeu, nenhum império vale a pena se você perde sua família no processo. Terças e quintas, 7 da noite, ele estava em casa. Sempre. Sem exceção. Sagrado. Jantar com Gabriel. Conversavam de verdade. Sobre escola, amigos, medos, sonhos. Gabriel fazia terapia 2 vezes por semana. Estava melhorando. Devagar, mas melhorando. Notas voltaram. Amigos voltaram. Sorriso voltou. Ainda tinha dias ruins. Dias onde a saudade da mãe era grande demais. Dias onde tudo parecia pesado. Mas agora não estava sozinho. Tinha o pai de verdade. Eduardo também fazia terapia. Aprendendo coisas que deveria ter aprendido há muito tempo. Vulnerabilidade não é fraqueza, chorar não é falhar, pedir ajuda não é desistir. Helena continuou como tutora. Mas agora era mais que isso. Era parte da família. A pessoa que teve coragem de fazer as perguntas difíceis quando ninguém mais fazia. Num sábado de manhã, Eduardo entrou no quarto de Gabriel. Filho, vamos sair hoje? Você, eu, e aquele jogo de futebol que você queria assistir no estádio? Gabriel olhou surpreso e feliz. Sério? Você não tem reunião? Nenhuma ligação importante? Eduardo sorriu. Genuíno. Que Gabriel não via há anos. A ligação mais importante da minha vida é com você. Quase perdi essa conexão.
Nunca mais vou cometer esse erro. Bora ou não? Gabriel pulou da cama empolgado. Bora! Mas só se comprar aquelas pipocas gigantes. Fechado. Enquanto saíam, Eduardo olhou para trás. Para a mansão enorme, cara, imponente. Percebeu algo simples mas profundo. Uma casa só vira lar quando tá cheia de presença. Não de objetos caros. De presença. Pela primeira vez em 3 anos aquela casa estava se tornando lar novamente. A história de Eduardo e Gabriel nos ensina algo que muitos precisamos ouvir. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso, reconhecimento, bens materiais. Mas nada disso, absolutamente nada, importa se você perdeu a conexão com quem mais ama. Eduardo instalou câmeras para vigiar uma funcionária. O que não esperava era que ela se tornaria um espelho doloroso, refletindo não defeitos de outros, mas a distância que criou entre ele e o filho. O segredo de Gabriel não era escândalo. Não era vergonhoso. Era dor silenciosa. Dor que gritava por atenção de todas as formas, mas estava sendo ignorada. Às vezes, muitas vezes na verdade, a coisa mais valiosa que podemos dar a alguém não é dinheiro, segurança material, futuro garantido. É presença. Tempo de qualidade. Escuta genuína. É olhar nos olhos e perguntar você está bem, e genuinamente esperar pela resposta. Sem pressa. Sem olhar pro celular. Sem pensar na próxima reunião. Eduardo aprendeu isso do jeito mais difícil. Quase perdeu o filho no processo. Mas aprendeu a tempo. Porque alguns despertares chegam antes de ser tarde demais. E quando chegam, quando realmente chegam, têm poder de transformar tudo. Hoje Gabriel tem 15 anos. Ainda vai em terapia. Ainda tem dias difíceis, dias onde a saudade aperta. Mas a diferença fundamental é que não está mais sozinho. Tem um pai presente, que escuta, chora junto quando precisa, ama incluindo imperfeições e dificuldades. E Eduardo ainda é bem-sucedido nos negócios. Ainda é rico. Tem empresas prósperas. Mas agora entende uma verdade. O maior investimento que pode fazer não está na bolsa de valores, não em ações, imóveis, empreendimentos. Tá na mesa de jantar todo dia quando senta com o filho e pergunta como foi seu dia, e realmente escuta cada palavra. Tá nos finais de semana que reserva não para golfe com clientes, mas para assistir filmes com Gabriel, fazer pipoca, rir juntos. Tá em cada pequeno momento onde faz a escolha consciente de estar presente. Realmente presente. Porque no final, quando chegamos ao fim da vida e olhamos para trás, não são os negócios fechados que importam, não são os zeros na conta. São os abraços dados. Conversas tidas. Lágrimas compartilhadas. Momentos vividos juntos. Eduardo quase perdeu tudo tentando controlar tudo. Quase perdeu a única coisa que importava enquanto acumulava coisas que não importam. Mas teve segunda chance. Chance de reconstruir, reconectar, estar presente. E dessa vez não vai desperdiçar. E você? Você que está me ouvindo agora, está realmente presente na vida de quem ama? Ou está apenas ali? Porque a diferença entre essas duas coisas é absolutamente tudo. Pense nisso. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir, se emocionou, ou simplesmente te fez parar e pensar por alguns minutos, quero te pedir algo. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que achou. Qual parte mais te impactou? Se identificou com algum personagem? Essa história te fez lembrar de alguém? Seus comentários significam muito. Me ajudam a entender que tipo de história ressoa com vocês, me motivam a continuar trazendo essas reflexões. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, um amigo distante da família, um pai que trabalha demais, alguém se sentindo sozinho, compartilhe esse vídeo. Às vezes uma história no momento certo pode mudar uma vida. E claro, não esquece de curtir o vídeo. Esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter dedicado esses minutos da sua vida para essa história. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, esteja presente. Sempre que possível, esteja presente. Um abraço do fundo do coração.